Abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 14. Lucas 14, verso 12. Eu, no final, vou pedir ao diácono Júlio que esteja com os convites impressos. E você também vai procurar pegar um convite impresso, ou quantos você quiser, para distribuir. Lucas capítulo 14, verso 12. Quantos já conseguiram achar? Hoje, mais uma vez, né, com o auxílio precioso da irmã Gisete, que nos auxilia nessa questão da transmissão, eu já faço a capinha, né, o banner, a capinha da mensagem antes de pregar. E mando para a irmã Gisete, que divulga ali nas mídias, divulga no próprio YouTube. Vocês, então, que entraram ali na rede social, puderam saber o título dessa mensagem de hoje. Inspirativa. O título é esse: Sonhar com o reino literal de Cristo sobre a terra não é uma utopia. Sonhar com o reino literal de Cristo sobre a terra não é uma utopia. O nome é grandão, o título é grande, mas é isso mesmo que nós queremos falar essa noite. Quantos abrirem Lucas 14, 12, igreja? Vamos lá, vamos viajar um pouquinho, queridos. Vamos mergulhar na palavra. Quando falo viajar, é pela fé, né? É ter aquela capacidade de abstrair do texto uma realidade que você não está vivendo. Você tem que poder entrar na atmosfera do que foi dito. Nós vamos falar de fé, nós vamos falar de esperança, nossa maior esperança, que é o reino, e não está aí presente, o reino não está presente. Sendo assim, nós temos que permitir que o Senhor nos leve lá, pela fé. É possível você enxergar pela fé o reino. E isso é muito importante, para manter a sua fé em pé, para você ter forças para caminhar, fazer a obra, tem que estar com os olhos na promessa. Amém? Então vamos lá. Vou dar o contexto a vocês, Jesus fazendo muitas das suas pregações. No meio das pregações, uma pessoa no meio da multidão entendeu o que Jesus estava ensinando, pregando, e ela toma a palavra e diz as palavras que nós vamos ler aí. Vamos lá? Lucas 14, 12, finalmente. Disse também o que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convides e sejas recompensado. Estranha a palavra de Jesus, não é, irmãos? Jesus não chama parente, não chama amigo para o seu churrasco na sua casa. Por que não pode chamar? Pode, irmãos. Pode. Entenda uma coisa. Quando você convida seus parentes, amigos, conhecidos para uma festividade, provavelmente você espera que quando eles fizerem festividade, também você seja convidado. Deveria, né? Aí fica no 0 a 0. Fica empatado. Não é assim? Você faz um aniversário, você fica doido para que as pessoas parabenizem. Para depois também você poder parabenizar. É uma troca. O que Jesus vai propor aqui não é esse tipo de compensação. Ele vai propor aqui um altruísmo. Abençoar quem não tem. É essa dimensão que Jesus está falando aqui. Não é que não possa fazer confraternização. É que nós deveríamos nos aplicar e fazer algo a mais. Então olha para o texto. Verso 13 agora, igreja, vamos lá? Antes, ao dares um banquete, convida quem? Os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E qual é a recompensa então? Qual é o retorno? Verso 14. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás quando, irmãos?
na ressurreição dos justos. Olha que coisa linda Jesus está falando. Não é que estejamos proibidos de confraternizar uns com os outros, com parentes, com amigos, mas que coisa sobremaneira excelente é quando você não faz por interesse. Quando você faz querendo abençoar quem não tem. Aí é top, irmãos, aí é muito maior. Porque estas pessoas que você abençoa, que não são seus amigos, não são seus parentes, não são pessoas relacionadas a você, elas vão ficar gratas e vão glorificar a Deus da maneira delas, pela tua vida. Só que você vai receber a recompensa. Ela só não é imediata, como nos nossos relacionamentos interpessoais. Existe uma recompensa para quem abençoa os pobres. E quando é que eu vejo esse galardão, essa recompensa? Quando ressuscitar no dia da ressurreição dos justos. Acho magnífico, porque Jesus falava sempre de ressurreição. Hoje em dia o cristianismo não fala muito de ressurreição. As pessoas estão esperando morrer e ir em alma para o reino. Não é assim? Ou então, esperando mesmo vivas, passar pelo bonde do arrebatamento e subir para o céu. Tem ninguém falando de voltar ao corpo, depois de morto. Jesus centrou a recompensa na sua volta, que seremos ressuscitados no dia de Cristo, quando ele descer do céu, ao toque da 7ª trombeta. Então entenda uma coisa, a ressurreição tem que ser um alvo no nosso coração, uma coisa muito forte. E quando você ressuscitar de entre os mortos, se tiver feito o bem, para quem nada podia te retribuir, você ganha galardão. Quantos entenderam? O trabalho de Marechal Hermes, por exemplo, é uma caridade e é evangelístico. Não é só caridade. Todas as segundas-feiras, durante o ano todo, há quase 8 anos, essa igreja faz um trabalho que tem parte característica evangelística, parte caridade. Literalmente, os pobres que estão ali nas calçadas de Marechal Hermes, as pessoas de rua, elas recebem um prato para comer, uma quentinha, não é? Isso é contado diante do Senhor como caridade. Mas antes da quentinha recebe uma palavra de fé, chamando eles para a posição em Cristo. Isso é evangelismo. Então é evangelismo e caridade. Não tenho dúvida que toda a caridade feita está sendo contabilizada para o dia de Cristo. E eu não sei por que alguns membros da igreja sabem que existe esse trabalho há 8 anos e nunca foi ver uma vez sequer esse trabalho. Vá lá, querido, se programa para ir uma segunda-feira. Existe uma equipe fixa que trabalha ali como guerreiros de Deus. Mas você pode ir uma vez para ver, para colaborar, para distribuir um prato de comida, para servir um copo de refresco, de suco, que é distribuído no lugar. Toda essa ação em prol daqueles que nada pode te retribuir, é contabilizado a teu favor como galardão. Deveríamos ser mais caçadores de galardão. Querer mais galardão é importante, irmãos. O Senhor há de retribuir. Amém? Então Jesus avança no tempo, vai para o futuro, quando houver ressurreição, e diz, certamente isso vai acontecer. Havia uns ouvintes dessa palavra. E no verso 15, ele diz assim, olha para o texto. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado é uma palavra pouco usual em português moderno, significa feliz aquele que comer pão no reino de Deus. O que você entendeu? O que você entendeu, meu irmão? Na volta de Cristo. Jesus está falando do futuro. Lá na ressurreição dos justos.
Já tem 2000 anos que essa palavra está impressa aí nas Bíblias e esse dia não aconteceu ainda. Mas vai acontecer. É a nossa fé, é a nossa esperança. Aquele que ouviu lá atrás na mesa com Jesus, há 2000 anos atrás, ele ficou imaginando como seria esse dia. Ele ficou imaginando, talvez, qual seria a recompensa de quem abençoasse os pobres. Aí ele pensa, esse reino vai ser maravilhoso. Esse reino vai ser real. Esse reino vai vir de fato. Este homem aqui não identificado, à mesa, ele visionou o futuro. Quantos entenderam? É o que nós devemos fazer, irmãos. Quando ouvir uma palavra profética do Senhor, não só entender com a mente, mas literalmente viajar, imaginar, pensar, olha como é que vai ser maravilhoso. Já ia falar nossa. Não fale nossa, viu, irmão? Tem um monte de gente aí falando, nossa mãe não, só a sua. Porque nossa mãe remete a Maria, viu? A idolatria católica romana. Já vi um monte de gente falar, Nossa Senhora, fala completo. Faz isso não. Essa interjeição é católica romana, irmão. Sabia não? É um costume, né? Em Minas não fala nossa. Eles economizam, eles falam nó. Já viram o mineiro falar nó? Nó, fala só nó. Nem completo nossa. É sério. Eu estive em Minas aí alguns anos atrás. É nó. Mas é interjeição nossa. Nossa mãe. Não faça isso. Eu já ia soltando aqui sem querer. Mas eu me policio. Ouve só, queridos. É necessário que quando você ouve uma palavra do Senhor Jesus, com promessas, com visões proféticas, o que você faz? Você começa a criar essa imagem na sua mente, pela fé. Quantos entenderam? Este homem aí não identificado fez isso. Não sabemos quem é que estava à mesa. Mas ele começou a pensar, como vai ser bom o reino de Deus. Feliz quem estiver nesse reino futuro, comendo pão. Comer pão é o alimento mais básico da história humana. Quantos entenderam? Ele está pensando em coisas espirituais ou materiais, irmãos? Agora eu peguei vocês. Esse pão é espiritual? Não. Esse pão é 100% material. Ele não está pensando num pão do céu. Ele não está pensando na atmosfera celestial ou na Nova Jerusalém. Ele está pensando no reino. E nesse reino, quem viver nesta época vai ser feliz por poder comer o pão. E para comer o pão tem que ter corpo. E para ter corpo tem que ser ressuscitado dos mortos. Quantos entenderam? É literalidade do reino. Uma das coisas mais tristes que a gente combate há muitos anos, não é? O pastor de vocês, com vários irmãos veteranos aqui, né? Estamos há cerca de 28, 29, 30 anos com o evangelho do reino no coração, muito tempo. E houve um tempo que nós éramos uma voz que clamava no deserto, ninguém nos ouvia, ninguém aceitava o que falávamos. Hoje em dia Deus tem aberto portas imensas para nós pregarmos o evangelho do reino. A internet abriu portas variadas para a pregação do evangelho do reino. Mas ainda assim tem pessoas que resistem, porque criaram na sua mente uma ideia de que o reino só pode ser no céu e não na terra. O reino só pode ser espiritual e não material, não físico. Quantos estão entendendo a proposta dessa noite? É preciso, irmãos, que nós sejamos competentes na palavra, provar que o reino não tem só o aspecto espiritual, mas tem sim, no seu cumprimento, na vinda de Jesus, um aspecto real, físico, literal. Como é que você crê no reino de Deus?
De maneira espiritual ou de maneira literal? O espiritual não exclui o literal, o físico e vice-versa, irmãos. É ao mesmo tempo espiritual porque vem do céu, mas é absolutamente real e físico. Esse homem entendeu isso. Bem, feliz quem comer pão nesse tempo. Vai ser feliz quem tiver boca para comer, corpo para comer. E vai viver uma época áurea, maravilhosa, de recompensas. Esse era o contexto. Então entenda, amados, em nome de Jesus, nós temos um grande desafio, nós que pregamos o Evangelho do Reino, somos milenaristas ou milenistas, cremos no reino literal de Cristo sobre a terra por 1000 anos. Quantos creem? Você crê nisso? É literal. Mas nós lutamos contra uma maré de credos, de opositores, de teólogos, pregadores de internet, youtubers. Uma série de pessoas contradiz o que nós cremos. Para eles, o reino só pode ser espiritual, ou seja, só no céu. Nada aqui na terra, nada físico, nada literal. Eu acredito que muita da confusão se deva ao espírito do engano do anticristo, que já atua desde o primeiro século, embaralhando a teologia, né? Acrescentando coisas erradas, fazendo olhar para o lado errado. De sorte que hoje, quando um crente cristão sincero lê a sua Bíblia, ele já lê com os óculos daquela teologia mudada. E ele não consegue enxergar que é na terra e que é literal. Não consegue. Com toda a boa vontade dele, não consegue. Os textos, às vezes, dificultam. A teologia embaralha o pensamento. Vou mostrar a vocês. Abram 2 textos para a gente comparar. Ok? Lucas 13, 29. Você estava em Lucas 14, volta a um capítulo. Aonde você está, volta só um pouquinho. Lucas 13, 29. Quero dar um exemplo bíblico de como a maneira de enxergar o reino é diferente para quem crê no literal e para quem crê que isso é só no céu espiritualmente. Quantos acharam Lucas 13, 29? Leia em voz alta para você participar, vamos lá? Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares aonde, irmãos? À mesa, no reino de Deus. Quando eu leio essa passagem, palavra de Jesus, o verbo vivo, a palavra encarnada, o que você constrói na sua mente? Está vindo gente do Oriente, do Ocidente, está vindo irmãozinho chinês, coreano, está vindo africano, está vindo europeu, está vindo australiano, está vindo de todos os pontos, né? Os 4 pontos, norte, sul, leste, oeste. Estão vindo destas outras localidades, desses outros países, estão vindo para fluir para onde? Para Jerusalém. Ok? E quando chegarem em Jerusalém, Jesus diz que estão no lugar aonde? À mesa. Haja mesa, né, irmãos? Deve ser uma mesa assim quilométrica. Aí começam as nossas dificuldades, queridos. Quando nós lemos a palavra e tentamos imaginar como será na prática, criamos dificuldade na nossa mente. Eu creio que não vai faltar mesa para milhares de pessoas. Você consegue imaginar? Ou fica só uma palavra vaga na sua mente? Se diz que muitos tomarão lugar à mesa, terá mesa para todo mundo. É mesa literal. E o que se faz à mesa? Come. É servida comida. Ninguém senta à mesa sem propósito. A mesa é um lugar de comunhão. Amém, queridos de Deus? Então, amado de Deus, Jesus está falando de uma coisa absolutamente literal.
literal. Pessoas virão de todas as partes e se ajuntarão em Jerusalém e se sentarão à mesa. Em outro texto diz, com Abraão, Isaque e Jacó. Eles estão mortos. Abraão já morreu 4.000 anos atrás. 2.000 antes de Cristo. De Cristo para cá, mais 2.000, né? 2025. Já tem mais de 4.000 anos que Abraão não existe. Fisicamente, só sua alma. Mas a palavra de Deus me garante que no reino estarão assentados à mesa Abraão, Isaque, Jacó e todos os santos ressurretos. Quantos creem? Você não é doido para ver esses homens não, irmãos? Ê, Jesus. É isso que eu falo para vocês. Vocês conhecem o reino. Mas se não ficar imaginando, aquilo vai ficando caindo em desuso na nossa mente. Fica pensando na luta que tem para enfrentar amanhã no trabalho, naquilo que você quer comprar. A sua mente fica cheia de coisas mundanas, de alvos mundanos, mas não fica pensando no reino. O reino tem que ocupar a sua mente. Quantos entenderam? Por isso, de tempos em tempos, fazemos seminário do reino. E aí, quando volta a fazer o seminário, voltamos a cantar canções do reino, começamos a profetizar o reino. É importante que não... Imagina se a gente pregasse o evangelho do reino uma vez no ano só. E nos ocupássemos com todas as necessidades de vocês. Minha, de vocês, né? Precisamos de cura, precisamos de emprego, precisamos disso, precisamos daquilo. A gente ia viver só atrás das coisas que o Senhor disse que ia acrescentar se nós buscássemos em primeiro lugar o seu reino. Não é para buscar as coisas o Senhor acrescenta. É para buscar o reino e a sua justiça em primeiro lugar. Ocupe a tua mente com as visões do reino, com a promessa do reino. Leia passagem sobre o futuro reino. E imagine literalmente nesse reino. Você lá vivendo isso. É isso que alimenta a minha fé. É isso que não permitiu que esse pastor aqui, ao longo de quase 30 anos de evangelho do reino, desviasse para outras visões. Para a teologia da prosperidade, ou qualquer outra desta. O que me mantém no prumo é porque eu fico pensando no reino. Acabei de ler agora um livro que o irmão Rodrigo me indicou. Como é que é o nome? É A Riqueza ou a Grandeza do Reino? A Grandeza do Reino. O livro, eu acho que tem umas 700 páginas dessa assim. É grosso assim. É mais grosso que a minha Bíblia. Acabei de ler hoje. Li os últimos 2 capítulos hoje. Lógico, levou um tempão, meses. Passei o ano todo lendo aquele livro. Lia 2, 4 páginas, depois parava. Tinha que ler outras coisas, né? Mas sabe por que eu fiz isso? Porque eu preciso alimentar a minha imaginação com o reino futuro. E ali tem uns insights muito bons. Infelizmente, ele crê, né, no arrebatamento pré-tribulacional, que a igreja sai antes para o céu. Tem alguma coisa ali que ele não enxerga e, né, acaba coadunando com o que está estabelecido aí. Mas 80% daquele livro é extremamente inspirativo sobre o reino. Que livro bacana de ler. Que insights, né? Pequenas ideias que ele desenvolve. Muito bom. Crê no milênio literal sobre a terra. Maravilhoso. Como estou entendendo, queridos? Não busca na Bíblia só promessa de bênção, não. Busca na Bíblia a visão do reino. Enxergue o reino pela fé. Isso vai ser muito bom para a sua alma. Amém? Mas eu falei que muitos irmãos sinceros se confundem. Em Lucas diz que muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. A expressão que Lucas usa é reino de Deus. Agora, em Mateus 8,11, abra aí um texto parecido. A expressão vai mudar. Talvez seja isso que confunda nossos irmãos. Mateus 8,11. Eu sei que é passivo de interpretação,
Mas quem não crê num reino literal sobre a terra, quando lê esse texto de Mateus, só consegue pensar no céu. Não consegue pensar de outra forma. Quantos acharam? Mateus 8:11. Todo mundo achou? Estão ligados? Eu voltei em 220, viu? Eu descansei, irmãos. Eu voltei ligadão. Estão ligados aí, irmãos? Está cansado aí por causa do calor? Vamos para outro lugar que a gente compra outro ar-condicionado de 60 mil BTU e deixa congelando o ambiente. Amém? Bem congelador mesmo. Vamos lá. Leia comigo em voz alta para você ver essa similaridade e diferença ao mesmo tempo. Vamos lá? Digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugares aonde? À mesa, com Abraão, Isaque e Jacó, aonde? No reino dos céus, irmãos. E aí, nossos irmãozinhos, com toda a singeleza, sem dolo nenhum, imaginam-se sentados à mesa onde? No céu. Oh, Jesus! Isto só acontece porque Mateus não usa o nome de Deus. Mateus escreveu para os judeus. Ele é o único que usa a expressão reino dos céus. Ainda assim, reino dos céus significa o reino que vem dos céus. Não é dito o reino no céu, mas do céu. É a origem, é o genitivo, não o locativo. Então, mesmo assim, interpretam como se estivesse indo para o céu, sentar em mesas no céu para comer. Fica imaginando no céu, a comida do céu. Como é que seria a comida do céu, irmão? Para ter comida no céu, tem que ter anjo cozinheiro, né? Masterchef, anjo que faz os cardápios. Irmãos, eu sei que eu estou debochando. Me perdoa quem crê assim, pelo amor de Deus. Mas pensa. Uma mesa lá nas nuvens. Meu Deus do céu, está cheio de imagens na internet assim, né? Bota uma mesa no meio das nuvens. E quem preparou a comida, de que origem é essa comida? É animal, vegetal? Tem aonde plantação no céu? Celestial. Não precisa ter explicação, né? É celestial, não precisa de explicação. Ninguém colheu, ninguém cozeu. É mágico. Pronto. Nós estamos debochando. E quem vê esse vídeo vai ficar com raiva de mim. Tá certo? Mas pensa, querido. A pessoa consegue crer na mente dela que ela vai comer no céu. Que carne é essa que foi abatida no céu? Não sei. Qual animal foi morto para fazer aquela picanha? Não sei. Certo? Como a comida se materializou, é mágica. Meu Deus, meu Deus. Ai, irmãos, como é maravilhoso falar a verdade. Mas como também é difícil. Porque o inimigo já fez um trabalho de embaralhar a teologia de tal forma que as pessoas creem piamente que vão comer no céu. Está escrito aqui, sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no céu. Meus irmãos, essa confusão tem origem, vocês sabem disso. Vocês estudam aqui conosco. A igreja primitiva cria na literalidade da volta de Jesus. Cria no milênio o período de 1000 anos literais. Cria na ressurreição corpórea física para entrar no milênio. Cria no estabelecimento da capital do reino em Jerusalém, literal, aqui na terra, lá na Palestina. A igreja primitiva cria. Já provei isso para vocês abundantemente. Mas quantos nossos irmãos não creem, irmãos? Eu diria que nós somos minoria. Somos ainda uma minoria. Clamando no deserto. Mas você foi alcançado e você creu. Você não creu? Nenhum de nós nasceu de novo crendo nisso. Poucos nasceram de novo crendo nisso. O Everton é um abençoado, viu? Já nasceu de novo crendo na verdade. Mas são poucos. Pastor Pedro, aquele homem grandão, sentou ali num seminário
e nasceu de novo sentando aí ouvindo seminário. Hoje prega o reino de Deus. Mas são poucos. A maioria de nós recebeu doutrina em outras igrejas. E tudo era ir para o céu. Céu, céu, céu. Tinha nada literal, nada na terra. Quem causou essa confusão? O espírito do erro, do anticristo, que Jesus já havia profetizado que viria, que João já havia dito que viria, que Pedro já havia dito que viria, que Paulo avisou que viria o período de apostasia. Mas vou mostrar a vocês um dos maiores culpados da inversão de valores, o famoso Santo Agostinho. Ô, meu irmão, ainda bem que ele está morto. Olha o que o pastor de vocês fala, né? O homem já morreu há muitos séculos. Ainda bem que ele está morto. Se ele estivesse vivo, eu ia ficar com raiva dele. Agostinho, ele inicialmente cria no reino literal na terra. Ele chegou a crer. E depois ele mudou. Radicalmente. Se opôs radicalmente. Porque na mente dele já desviada pelo espírito do erro, não pode haver um reino de Deus físico. Isso se chama uma raiz de platonismo. A filosofia platônica dizia que o que é físico é caído, é mau. E o que é espiritual é bom. Isso aí nada mais é que gnosticismo. Então, na cabeça de Agostinho, não podia haver um reino literal na terra, porque seria físico. Sendo físico, seria mau. Só poderia ser um reino no céu, que no céu é só espiritual, não tem fisicalidade nenhuma. E eu já li para você, mas vou ler de novo. Para que, se alguém estiver vendo essa mensagem e não se escandalizou com a minha ironia, ele possa ver esse documento. Existe um documento datado do ano 426 depois de Cristo, período de Agostinho escreveu. O livro se chama Cidade de Deus. Cidade de Deus aqui é um bairro, né, em Jacarepaguá. Mas o livro Cidade de Deus foi escrito no século V, onde Agostinho tirou toda a expectativa de reino literal na terra e jogou toda a expectativa para um reino espiritual no céu. Me permitam ler só um trecho. Ele vai confessar que já creu nisso, no reino literal. Diz assim o trecho que eu destaquei, ó. Passados 6.000 anos, como 6 dias, o 7º, quer dizer, os últimos 1000 anos, farão as vezes do sábado para os santos. É o milênio sabático, milênio de descanso. Era um conceito que a igreja cria no começo. Que ressuscitarão para celebrá-lo. Então, para ter esse milênio, tem que ter primeiro ressurreição corpórea. Isso é o que ele cria nisso. Essa opinião seria até certo ponto admissível se se acreditasse que durante o referido sábado de 1000 anos, os santos gozarão de algumas delícias pela presença do Senhor. Aí ele vai confessar no escrito, está aqui, entrou para a história. Eu mesmo aderi algum tempo a esse modo de pensar. Agostinho já foi milenarista, pré-milenista, literal. Está aqui, ele entrou para a história. Eu mesmo pensei assim. Só que ele mudou. Mas seus defensores, agora está criticando, dizem que os ressuscitados folgarão em imoderados banquetes carnais. Olha como é que ele, quando a pessoa quer denegrir, como é que ela faz? Ele já creu, não crê mais, virou, a mente dele virou, o espírito enganou. Agora ele diz que esses banquetes à mesa são carnais. Usa o pejorativo carnal. Imoderados. Quer dizer, uma bagunça. Vão comer até estourar. A ideia que ele passa é essa. Jesus não falou que não vamos sentar na mesa para comer, irmãos?
Haverá abundância. O livro de Isaías profetiza um banquete para todos os povos. Um banquete com iguarias. Aí Agostinho, o grande teólogo da Igreja Católica Romana, que vai influenciar também a Reforma Protestante, diz: eles pensam que vão comer até estourar, e moderados banquetes carnais. Aonde que a igreja primitiva dizia que ia comer até arrebentar? Vai ter abundância. Mas ele vai tirar toda a parte física da promessa e vai espiritualizá-la para o céu. E moderados banquetes carnais, em que haverá comida e bebida em tal excesso que excederão as orgias pagãs. Aí pegou pesado. Agostinho, o pensador teólogo católico romano, denegriu a visão do reino literal com comida literal. Comparou com orgias carnais. E isso aí reverberou pelos séculos para frente. Por isso muitos não creem num banquete literal sobre a terra, num reino literal. Alguns não creem nem que Cristo pise aqui nessa terra de novo. Aí o texto diz: e isso não podem crê-lo senão os carnais. Para crer num reino literal tem que ser carnal. Os espirituais, aí ele está colocando agora ele e todos que pensam igual a ele na Igreja Católica. Os espirituais, porém, dão-lhes o nome de quiliastas, palavra grega que literalmente podemos traduzir por milenaristas. Entenda onde começa o desvio da igreja. A igreja até o segundo, terceiro século cria literalmente, na volta de Cristo, ressurreição do corpo, tomar posse de um reino em Jerusalém, e vai ter banquete sim, como está profetizado na sua Bíblia. Esse homem inverteu toda a expectativa, disse que isso era carnal, que era como uma orgia carnal, repreendeu, rejeitou. A partir dele, todos os teólogos que vêm da Igreja Católica só pensam em céu, 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 nada na terra, nada é literal, nada é carnal, nada é físico. Vamos fazer um contraste. Esse é Irineu de Leão, bispo Irineu de Leão, escreveu no ano 185 depois de Cristo. Bispo Irineu de Leão era discípulo de Policarpo, bispo de Esmirna, que foi discípulo do apóstolo João. É um bispo que aprendeu de outro bispo que aprendeu do próprio apóstolo. Olha o que ele diz, só um trechinho. Ele escreveu 5 livros contra a heresia. 5 livros. A igreja estava sendo atacada no segundo século. Ele diz assim: e tudo isto não pode ser interpretado alegoricamente, de maneira figurada, mas se deve crer tudo verdadeiro, certo e real, realizado por Deus para a alegria dos homens justos. Aí ele vai explicar porque tem que pensar de maneira real, realista no reino. Como é realmente Deus que ressuscita o homem e não num sentido alegórico. Ora, se haverá ressurreição dos mortos, corpos desintegrados vão voltar a se integrar. Se você não crê na ressurreição, tampouco crerá no reino. Quantos entenderam? Se você crê que o Senhor é poderoso para fazer o corpo dissolvido na matéria de Abraão voltar à vida, se é este o teu Deus, você tem que crer que tudo isso é real, é literal, é crível. Abraão voltará a andar no meio desta terra. Isaac voltará, Jacó voltará, os 12 apóstolos voltarão, todos os profetas, todos os santos, e até o último de nós que morrer antes da volta de Jesus,
vai voltar no seu corpo glorioso. Não tem como você crer em ressurreição corpórea e não crer num reino físico sobre a terra. A intenção dessa mensagem, queridos, é que vocês sonhem, mas sonhem de olho aberto. Não é um sonho de barriga cheia, quando você come muito, dorme e sonha. É um sonho de uma projeção da sua mente. Você crê ou não crê que Jesus vem fisicamente para a terra? Você crê ou não crê que Jerusalém vai ser reconstruída sobre a terra? Você crê ou não crê que depois de executados todos os inimigos, nos assentaremos numa mesa para banquetear, para celebrar as bodas do Cordeiro? Bem-aventurado e santo aquele que foi chamado para as bodas. Bodas tem festa, tem que ter festa. Não é alegórico, não é um sentido espiritual, um gozo na alma, não, é físico. Eu acho que nunca falei tão claro isso, só em estudo da IBD, mas em pregação não me lembro. Temos que crer na coisa física, real. E isso exige de nós fé. Não existe fé para crer? Que os mortos vão voltar? Que o teu parente morto vai voltar, se foi cristão? Seja ele sua mãe, seu pai, seu filho, quem quer que seja, que já tenha partido em Cristo, você crê que fisicamente essa pessoa vai se levantar de entre os mortos daqui a poucos anos quando Jesus descer do céu? Você crê nisso, irmão? Estou exercitando vocês a imaginar. Bispo Irineu de Leão conclui: e como realmente ressuscita assim, realmente se exercitará na incorruptibilidade, crescerá e amadurecerá nos tempos do reino, para ser capaz da glória de Deus Pai. Em seguida, renovada todas as coisas, habitará verdadeiramente na cidade de Deus. Irineu defende a literalidade da palavra profética. Amém, povo santo? Você consegue imaginar? Você consegue se imaginar? Eu acho que sonhar com o céu de Deus, como a maioria sonha, é algo muito mais, digamos assim, difícil de imaginar do que sonhar com o reino na terra. Pensa, nenhum cristão que quer ir para o céu sabe descrever o céu direito. Como é que descreve o céu? Quando muito dizem assim, limitadamente, lá tem ruas de ouro, porta de cristal, só isso. Não estão descrevendo o céu, estão descrevendo a cidade que está no céu, a Nova Jerusalém. Não é claro, não tem detalhes, é uma coisa assim meio onírica, não é uma coisa assim imaginativa difícil. Como é que será a vida no céu? O que fará no céu? Entende o que o pastor está falando? Agora, quando você lê os profetas, eles falam de detalhes. Quando você lê o livro de Ezequiel, falando do templo que vai ser construído, ele dá as metragens, ele dá os centímetros, ele dá a altura, ele dá o croquis inteiro, a profundidade. Ele dá detalhes ínfimos. Crer no reino literal é muito mais bíblico do que crer num reino espiritual que você não consegue nem sequer imaginar. É mais fácil crer no reino literal. Tem muito mais detalhes. Amém, povo santo? Todo mundo entendeu? Não pare de sonhar. A palavra de hoje podia ser assim: os sonhadores do reino. Podia ser esse o título. Não pare de sonhar. Vocês são um bando de doido que, como eu, sonha com o reino literal. Se você não cresce no que eu estou falando, você não estaria aqui.
estaria em outra igreja. Eu não paro de sonhar, porque tentam desmerecer a verdade de Deus desde sempre. Amém, povo santo? Para terminar com o texto bíblico, já mostrei a vocês onde o bonde, não é, da verdade descarrilou e entrou a apostasia, lá no 5º século. Quero voltar na palavra, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 3. Enquanto vocês abrem, eu bebo água. Que não é espiritual, é literal. H2O. Para o meu corpo literal. Suprindo minha sede literal. 2 Pedro 3, 3. Não se preocupe com os críticos não, irmãos. Se criticarem, criticam a mim, o pregador, não a você. Tenha coragem, se você quiser, de espalhar o vídeo depois. Só isso. Teu papel é esse. Ah, o seu pastor é maluco, o seu pastor é arrogante. Eu já ouvi de tudo. De herege para baixo. Já me chamando na internet de bruxo. O que mais eu posso esperar? Não é? Até bruxo já fui chamado publicamente na internet. Eu nunca fiz uma bruxaria sequer. Eu nunca usei um patuá evangélico para ungir nada nem ninguém. Até de bruxo já fui chamado. Se eu me preocupasse tanto assim com o que falam de mim, eu não abria minha boca. O que me importa é falar a verdade. O que eu li a vocês foram textos bíblicos. O que eu li a você foi o testemunho primitivo. E vamos voltar para o texto bíblico, vamos lá? 2 Pedro 3,3. Quantos estão usando o texto? Passando essa porção de texto, já vamos encerrar. Está muito cansativo, irmãos? Vocês vão dizer na minha cara que está? Quem vai ousar dizer, tá, pastor? Termina logo esse sermão. Vocês vão dizer na minha face, nas minhas barbas, que tá chato o sermão? 2 Pedro 3,3. Eu quero fazer vocês sonharem, irmãos, sonhar. Que Deus permita que vocês sonhem com o reino. A palavra do Senhor diz assim, quando estão usando o texto, diga amém. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão o que, irmãos? Escarnecedores. Escarnecer é zombar. Zombadores. Pessoas que debocham da fé. Nos últimos dias, que esse que nós estamos vivendo, século 21, quase às portas da vinda de Jesus, são os últimos dias. Virão zombadores, escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. E dizendo, olha o questionamento que vai se ouvir no tempo final. Onde está a promessa da sua vinda? Olha o desafio para os cristãos no tempo final, irmãos. Vão nos questionar por que vocês estão crendo na volta de Jesus. Já tem 2000 anos, ele não voltou. Ele não volta mais não. Cadê a vinda do seu Senhor? Por que não voltou ainda? Percebam, queridos, isso aqui foi dito profeticamente pelo apóstolo Pedro, recebeu no Espírito e escreveu. Nos últimos dias vão debochar da nossa esperança, da nossa expectativa da volta de Jesus. Vão debochar. Cadê que não voltou? Cadê o reino de Jesus? Cadê esse reino aí que vocês estão falando? A palavra do Senhor diz, onde está a promessa da sua vida? São os escarnecedores debochando. Porque desde que os pais dormiram, morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O
que eles estão usando aí, irmãos? Lógica humana. Olha que presta atenção. Eu brinco um pouquinho para descontrair a mensagem, mas eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar. Fé é um negócio muito interessante. É a certeza das coisas que você não está vendo, daquilo que você espera. Fé num reino literal, que vai mudar tudo sobre a terra, tem que ter muita fé. Porque os incrédulos dizem, nunca mudou nada. Os reinos sempre foram humanos, reino contra reino humano, e Deus não fez nada. Está aí a Ucrânia lançando bomba na Rússia, a Rússia na Ucrânia. E cadê o seu Deus? Está aí os países entrando em conflitos. E cadê o seu Deus? Veio a pandemia, matou milhões de pessoas. E cadê o seu Deus? Como é que vocês creem que ainda vai vir alguém para aí? Esse Jesus? Eu estou fazendo vocês pensarem o que o apóstolo Pedro diria que iria acontecer no nosso tempo. Não tem que ter fé para acreditar que Jesus vem do céu, irmão. Não tem que ter fé para acreditar que todos esses poderes vão cair por terra, poderes humanos. Não tem que ter fé para acreditar que vai sair tudo de mal da face da terra. Não vai haver mais violência, não vai haver mais mortes por assassinato, não vai haver mais guerras. E se houver qualquer violência, o culpado será julgado imediatamente. Não tem que ter fé para crer nisso. Porque o mundo continua jazendo no maligno. Está tudo do mesmo jeito há 2000 anos. Desde que Jesus subiu. O mal continua prosperando. Os corruptos estão no poder. Crer no reino que vai mudar tudo parece uma utopia, um sonho. Quero desafiar vocês a sonhar. Sonhem. Mas é um sonho absolutamente crível. Não é um sonho incrível. É um sonho crível. Passível de crer. Quantos creem que vai mudar tudo sobre a face da terra? Quantos creem que haverá regeneração dos mortos? De todas as coisas. Quantos creem que os animais vão ficar dóceis de novo? Quantos creem que as guerras vão cessar no mundo inteiro? Não haverá mais exército das nações. Queridos, se agarre a isso como a verdade mais fundamental da sua vida. Sonhe com o reino literal. Com Jesus lá em Jerusalém. Sonhe em ver o Senhor sentado finalmente no seu lugar direito, sobre o trono de Davi. Porque nós vamos sofrer oposição de escarnecedores. E aí Pedro vai dizer assim, verso 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, através da água pela palavra de Deus. Tem que ter fé, né? Que foi Deus que criou todo esse mundo. A partir do elemento. E a palavra do Senhor diz assim, ora, os céus que agora existem, e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição da terra. Não, a irmã Elane, não. Eu tento fazer umas pegadinhas com vocês na leitura. Destruição da terra? Nunca. Destruição dos homens ímpios. Quem vai ser tirado da terra são os homens ímpios. Eu ainda vou pregar, está vindo na minha mente hoje, o arrebatamento dos ímpios. Não tem arrebatamento da igreja? Eu vou construir esse sermão. O arrebatamento dos ímpios acontecerá. Vou provar a vocês biblicamente. Ok? Que vai haver um arrebatamento, mas é de ímpio. Destruição dos homens ímpios. Verso 8, igreja. Já estamos no finalzinho. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer.
que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. 2000 anos passou, e Jesus não voltou. Breve venho, e já dura 2000 anos. Está demorando. Mas Deus não vê dessa forma. Quanto mais Deus dá tempo para os homens, visa salvá-los. É tempo de misericórdia para ver se alcançamos o maior número possível de arrependidos. E aí o texto diz assim: não retarda a promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém, povo santo? Verso 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão mostradas. A melhor tradução. Não é atingida, é mostradas, reveladas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Agora queria que você lesse o verso 12, por favor, vamos lá? Esperando, e o que mais? E apressando a vinda do dia de Deus. Olha que interessante. Esperar é passivo, não é? Apressar é ativo. Parece contraditório, né? Nós estamos esperando e podemos apressar. Essa palavra me mostra que com essa espera, com essa esperança no coração, eu faço de tudo para que o reino venha. Quantos entenderam? Não é contraditório. Não é contraditório. Se você entendesse que existem outros sonhadores para a gente trazer para a visão, um dia Josiel não cria nisso. Cria, Josiel? Não. Está aqui. Está crendo, varão? Glória a Deus. Existem outros que agora não creem, mas que se nós apressarmos, e aí entra a diligência na obra do Senhor, nós podemos alcançar mais gente, mais sonhadores, que vão sonhar com a literalidade do reino. Quantos entenderam? É a maneira como a igreja trabalha que ajuda no processo da colheita dos eleitos. Tem que ter a visão e tem que ter a ação. Não é só a visão passiva na mente. Eu pergunto a vocês, você crê no reino literal? Você diz, amém, eu creio. Passivo. É bom para você. Mas não é bom que essa visão fique só na sua mente e não alcance outros corações. Quantos entenderam? Podemos abençoar mais vidas. Lenice disse isso na introdução. Você pode tocar mais corações, irmãos. Ah, pastor, você quer empreender uma colheita nesse seminário? Quero. Todo seminário que eu fiz, eu criei a expectativa de ter mais gente para ouvir. Já perdi a conta dos números de seminários que realizei. Mas em todos eles eu quero mais. Pensa que eu estou satisfeito? Nunca estou satisfeito. Não é demérito na nossa produtividade. É que eu quero mais. Eu me lembro. Eu vou falar aqui porque vai ficar registrado. No ano de 2021 da pandemia, foi um ano difícil demais. A maioria das igrejas fecharam as portas. Havia peso de lei municipal, com multa de até 12 mil para se pegasse a igreja aberta. Era uma pressão fazer um culto.
Eu e Lenice tentamos, no começo da pandemia, fazer uma live. Nós avisamos para a igreja, não venham no santuário, está tudo interditado. Vai vir só eu e Lenice. E aí, alguns irmãos que não ouviram direito, vieram assim mesmo. Veio mais 2 irmãos, uma irmã e um irmão. Ficamos nós 4 aqui, diante da câmera. Irmãos, me permitam dizer, que coisa triste. Era a Lenice no louvor, com mais 2 irmãos só, e eu, e depois da pregação, nós nos sentimos num vazio terrível. Não tinha mais ninguém. Era chato pregar para a câmera sem mais ninguém. Foi um ano muito difícil para todas as igrejas. Algumas não se recuperaram e não voltaram a abrir as portas, se dissolveram. No período da pandemia, desapareceram. Nós perseveramos, fizemos culto nas casas, com máscara na cara, com álcool gel, tudo. Mas foi um ano muito difícil. Quando terminou 2021, quando ia acontecer a virada do ano, eu clamei aqui diante de vocês, como líder de vocês, meu Deus, eu não quero mais ficar dentro dessas 4 paredes. O evangelho do reino tem que ir para fora, tem que conseguir sair daqui, meu Deus, para pregar o evangelho do reino. Eu clamei isso em dezembro de 2021, diante de todos vocês. Naquele ano, na virada do ano, em janeiro, começava um seminário lá na Bahia. Simões, como é que é o nome do lugar? Esqueci agora. Simões Filho. Eu clamei em dezembro. Em janeiro veio a porta, o convite. E em janeiro nós estávamos lá pregando para pelo menos 400 pessoas. Foi poucos dias de distância entre o clamor público aqui, na frente de vocês, e a porta que se escancarou. Naquela ocasião, 400 era muito. Porque nosso seminário tinha, em média, aqui no santuário, 50 convidados, em média. Já fizemos seminário com 70 convidados. Lá na Paraíba, tivemos uma plateia de 70 convidados, em média. Era mais ou menos essa média, no máximo. 70 almas para ministrar. Quando chegamos na Bahia, tinha 400 almas. Opa, melhorou. Quintuplicou o número de cabeças para nós ministrarmos. Isso foi em 2022, janeiro. No ano passado, em 2024, em maio de 2024, nós pregamos para milhares de pessoas. Milhares. Milhares. Não era mais 50, não era mais 70, não eram mais 400. Foram milhares de pessoas. Entendo o que eu estou falando com vocês. Essa ambição não é só por número, não é por dinheiro. Ninguém ganha nada com isso monetariamente. Mas é alcançar o maior número possível de corações com a visão do reino. É transformar a visão em algo que se expanda sobre a terra. Eu tenho esse sonho, eu continuo clamando por isso. E como gostaria de passar isso para dentro de você. Essa mesma gana, esse mesmo ímpeto. Pastor, não está satisfeito não, pregou para milhares. Eu quero mais, irmãos. Não para minha honra. O meu nome antigamente nem aparecia na capa de nenhum folheto. Eu quero que mais gente creia que o reino vai ser aqui na terra. Eu quero que mais gente como nós clame, Maranata, vem, Senhor Jesus. Eu quero que mais gente na terra creia nas profecias. Vai se sentar na mesa. Vai comer com Abraão, Isaac e Jacó. Ressurreto. Entendam que a nossa missão, ainda que sejamos uma congregação pequena, a missão é grande e aberta. Se você entender isso, você sai daqui nessa noite incentivado a sonhar e a trabalhar, esperando
e apressando o dia da vinda de Cristo. Nossos dias vão passando rápido sobre a terra, irmãos. Vamos fazer a nossa parte. Amém, povo santo? Vamos lá, vamos terminar. Onde que eu parei? Verso... Quem está de olho aí? Não, 13. Acabou o texto. Parou na metade do 12. Então vamos lá. Vou ler o 12 inteiro, para terminar. Será que eu consigo passar para vocês a minha paixão? Vocês conseguem ver o pastor de vocês apaixonado? O tempo todo, há quase 30 anos. Nunca baixa esse nível de paixão, de fervura. Eu amo o reino de Deus. Eu amo falar do reino de Deus. Eu amo abrir as mentes para o reino de Deus. Mas vocês também podem. Começou agora uma coinonia lá na casa da irmã Elaine. Não foi? Esse mês de janeiro. Está lá a palavra sendo estudada. Tem lá a nossa irmã Diana com o irmão Valério, lá em Búzios. Queridos, todos vocês podem fazer algo semelhante. Todos. Sem exceção. Vamos lá então. Para terminar o texto, verso 12. Esperando, e o que, igreja? E apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu sou brasileiro, nasci aqui no Brasil, carioca, nascido perto do Meia, carioca da Gema. Eu não falo muito de política. Vocês acham que eu não sinto uma dor imensa e ver um governo corrupto no poder? Tenho vergonha que o líder máximo dessa nação seja um ex-condenado, tirado por artimanha da cadeia para o papel de líder do país. Morro de vergonha, não falo isso toda hora. Não entro na internet para postar nada político, nem no Zap, vocês não vão ver eu falar nada de política. Resolvi me calar. Mas pessoalmente, como cidadão, como homem, nascido nesse país, morro de vergonha. Está tudo muito calmo, né, irmãos? Terceiro ano do mandato desse governo. Não há CPIs, não há grandes escândalos. O que vocês acham que está acontecendo por debaixo dos panos? Quando o negócio aparecer, vão ser trilhões e quintilhões de dívida para o Brasil, irmãos. Já está acumulando. Vamos voltar para o espiritual. Senão é melhor. Senão a gente sai do espírito e vai para a carne. Daqui a pouco está xingando ele. Estou só abrindo a realidade. Aí a palavra de Deus diz, eu tenho que esperar um reino no qual habita o quê? Justiça. Justiça. Tudo que nós vivemos agora é injustiça. Você consegue visualizar um período em que nós viveremos um mundo com justiça? Não é um sonho imenso, irmão? Você consegue visualizar isso de maneira literal, prática? Eu ando na rua de carro, levo fechada. O motoqueiro vem na contramão, injustiça. E ainda xinga você se você não sair da frente dele. Reino de injustiça. Não tem lei. As leis não são aplicadas. Te vê, para no sinal, vem uma mãe com uma criança pequena no colo mendigar. Injustiça. Uma criança não pode ser exposta a isso. Não interessa que seja filho dela. Ela não poderia expô-lo à mendicância. Injustiça. É para todo lado você vê injustiça. O outro vai lá e rouba o carro do outro. Injustiça.
tira o bem do outro, leva o celular em injustiça. Você consegue imaginar um período que nós vamos viver em que acabou tudo isso, irmãos? Você consegue imaginar? Você consegue imaginar? Consegue sonhar? Um período que ninguém vai ter medo andando sobre a terra, que ninguém vai ter medo de assalto, não vai ter medo de nada, de ser atacado, de sofrer alguma coisa. É esse reino literal que a palavra profetiza e nós devemos profetizar também. É esse reino. Aguardamos novo céu e nova terra, nos quais não é no céu, é aqui na terra, onde habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, crendo nisso, né, e sonhando, empenhai-vos por serem achados por Ele, pelo Senhor, em paz, sem mácula e irrepreensíveis, santos. Amém, povo santo de Deus? Vamos ficar de pé, já falei demais nessa noite. Fica de pé. Oh, Jesus. Só ouve, tá? Não precisa abrir não. Só ouve. Hebreus 10, 37 diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Está falando de Jesus, nosso Rei. Pastor, mas já tem 2000 anos, nada mudou sobre a terra. Mas nunca estivemos tão perto da volta de Jesus. Realmente, no tempo de Paulo, não era tempo ainda. Na Idade Média, não era tempo ainda. Mas nós, queridos, somos os trabalhadores da última hora. Nós estamos no limiar das coisas acontecerem. Eu creio. Se Deus me permitir e ninguém me assassinar, pelo que eu falo, eu espero estar vivo para ver o céu aberto, o toque da trombeta e o meu corpo ser imortalizado vivo. É tudo que eu sonho. E depois de imortalizado, poder comer naquela festa que vai ter lá em Jerusalém. E que não é um banquete carnal, é um banquete da vitória do reino. Aleluia. É um banquete da vitória do Rei Jesus. Aleluia. O Rei de justiça e de paz. É isso que eu creio. Amém, povo santo? Sente sua destra ao céu, vou pedir ao Senhor uma coisa nessa noite. O vaso aqui é limitado. A palavra é maravilhosa. O vaso é limitado. Naquilo que eu não consegui passar, a essência dessa palavra maravilhosa, eu vou pedir que Deus atue no seu coração. Meu pedido é que você sonhe com o reino, com os olhos abertos. Não é sonhar quando você for dormir, não. É agora. Quero que você visualize na sua mente a vinda de Jesus, a destruição da iniquidade, do anticristo, de toda a força maligna de Satanás. Quero que você imagine as crianças sem medo, andando pelas ruas. Nenhum mal lhes acontecerá, nenhum animal avançará nas crianças, porque até um pequenino guiará um lobo e um leãozinho. Um pequenino pegará na cobra e não se ferirá. É isto que a palavra de Deus diz. E é isto que você deve imaginar. Amém, povo santo? De maneira clara, objetiva, física e literal. Nada simbólico. Eu quero pedir a Deus, se você conhece a visão, mas está meio apagada aí na sua mente, pelo tempo que já passou, pela sobrecarga de necessidade que temos, que você traga a memória. Traga a memória aquilo que te dá esperança. Amém, povo santo? Peço ao Senhor, Senhor, mantenha essa visão no meu coração.
Peça ao Senhor, aviva minha mente na tua promessa. Abre os olhos do meu coração para ver a beleza da glória deste reino. É isso que vai nos impulsionar, irmãos. Amém? Quero pedir a Deus por nós, todos nós aqui. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por essa noite. Mais uma concessão do Senhor. Não somos merecedores, Senhor, mas pelo teu muito amor, misericórdia e graça, o Senhor nos permitiu chegar neste lugar e entoarmos louvores na tua presença santa e ouvirmos mais uma vez a tua palavra, que é fiel e verdadeira. Senhor, se o Senhor não fosse conosco, essa palavra não seria entendida no nosso coração. Se a tua graça não fosse conosco, nós sequer enxergaríamos a tua palavra. Mas o Senhor iluminou o nosso coração pelo seu Espírito, pelo Espírito de Cristo que nos foi outorgado. E é graça incomparável poder entender a tua palavra, poder enxergar a tua promessa, tua profecia ser clara aos nossos corações. Senhor, que daríamos ao Senhor por tanto benefício. Queremos agora clamar, meu Deus, que a visão do reino seja algo vívido na nossa mente, que o anelo, o anseio pela vinda do nosso Rei Jesus, do teu Filho, seja algo que norteie nossas ações. Não queremos viver de maneira despreocupada, não queremos viver de maneira relaxada. Nós queremos apressar o dia da vinda do Senhor com diligência, pensando no reino, acordando e pensando no reino, andando e trabalhando e pensando no reino, voltando para casa e pensando no reino, indo deitar pensando no reino, para produzir frutos, Senhor, para alcançar outros irmãos, outros sonhadores, que o Senhor vai iluminar. Nós clamamos, Deus, que não seja palavras ao vento. Várias vezes eu clamei aqui, o Senhor me atendeu, de maneira rápida, pronta. Eu quero clamar pelos meus irmãos, que todos avivem a visão nos seus corações. Todos, Senhor, até os pequeninos desta casa. Todos, do menor ao mais idoso. Erecarabachai, oh Santo, enche-nos da tua visão, meu Senhor. Enche-nos dessa esperança viva, esperança viva, pelo qual vale a pena viver e morrer. Meu Deus, meu Deus, ajuda meus irmãos dessa casa, que já foram iluminados, já caíram as escamas dos olhos, e enxergam na tua palavra, claramente, o teu reino de justiça e paz, se implantando sobre a terra. É tão real, Senhor, que o diabo não pode tirar isso de mim, nem nenhuma força contrária, nem principado ou potestade, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nem ninguém pode me tirar a visão. Eu vivo por essa visão, Senhor. Ajuda os meus irmãos a também viverem por esta visão. Confirma nos seus corações que não é uma utopia, não é um sonho de sonhadores loucos. É real. Será real. Viveremos essa vida real no teu reino. Clamamos, vem, Senhor Jesus. Vem, meu Rei. Vem, meu Rei. Sabemos que tem etapas para se cumprirem sobre a terra, mas o anseio é que tu venhas, Senhor Jesus.
Vem, amado da nossa alma. Vem, muda tudo sobre a terra. Muda tudo, Senhor. Essa é a nossa esperança. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Você pode dizer isso nessa noite? Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao Rei Jesus. Eu creio. Nós cremos. Aleluia. Amém. Vamos cantar um louvor para fixar isso na sua mente. Aleluia.